Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Helena, Malu, Lucas, Bruno, Sim. tudo bem? E aí, estão gostando da nossa semana de festa junina? Assistiram a aula de ontem que a professora enviou para vocês? Então, essa semana ó, a professora vai estar assim, ó, caracterizada de Maria Chiquinha, em clima de festa junina. E aí, estão animados? Como foi o final de semana, depois das provas? Tranquilo? Sim? Ótimo. Aguarde só um pouquinho até o pessoal, professora, adicionar aqui, tá? Boa tarde, Gustavo. Tudo bem? Todos quietinhos. Opa, boa tarde. Ai, tudo bem. Boa tarde, Isabela. Boa tarde. Olha só, então vamos começar enquanto os colegas vão chegando, já tem 2 minutinhos já que nós entramos. E hoje nossa aula é de geografia, né? Como toda terça-feira, nossa aula hoje vai ser de geografia. E hoje nós vamos encerrar um capítulo do livro e vamos dar início ao outro, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma atividade lá do LD de vocês, que é uma cruzadinha, e nós vamos fazer agora, online, tá? A professora vai perguntando e aí vocês vão respondendo e vão preenchendo aí na cruzadinha de vocês. Tudo bem? Sim? Então vamos lá. Todo mundo está me ouvindo? Vou falar agora. Todo mundo está me ouvindo bem? Dá um joinha aí para a professora. Sim? Ótimo. Oi, Cauã. Olha só. Então, vocês vão pegar aí o LD de vocês lá na página 18 e 19, tá? Página 18, volume 2. Página 18 e página 19, volume 2 de Geografia, tá? Olha só, a professora vai colocar aqui na tela a página para vocês acompanharem aí também. Olha só. Aí lá na página 18, então, é sobre o que nós estudamos nesse capítulo, o que foi falado, o que foi pedido na prova, tá? Então, tudo aqui sobre os rios, sobre o aproveitamento dos rios, lembram? Então, olha só, sobre os relevos, as formas de relevo, tá? Então, vamos lá. Lá na página 18 tem o início e o final da cruzadinha vai estar na página 19, tá? Então, olha só. Preencha a cruzadinha da página 19, respondendo as questões a seguir sobre os conceitos estudados nesse capítulo. No sentido vertical, né? Então, no sentido vertical, na coluna em destaque, aparecerá uma importante característica do relevo brasileiro, tá? Então, nós vamos responder na horizontal, né? E na vertical vai ter uma importante informação, tá? Sobre o relevo brasileiro. Então, vamos lá. Letra A. Como é chamado, né, as diferentes formas da superfície terrestre? Alguém sabe responder? Pode abrir o microfone e falar aí. Como que é chamado as diferentes... Como? Relevo. Isso, relevo. Muito bem, Malu. Então, as diferentes formas da superfície terrestre é chamada de relevo. Então, letra A, né? Relevo. Na letra B. Letra B. Como é chamado o processo de desgaste dos materiais que formam as rochas e o transporte deles para as áreas mais baixas do relevo?
Depressão. Depressão. Não. Olha só. Como que é chamado o processo de desgaste dos materiais que formam as rochas e o transporte deles? Isso, muito bem. Quando ocorre a erosão, né? Aqueles desmoronamentos de terra, né? Então, erosão, letra B, muito bem. Letra C. Como é chamado a forma de relevo com superfícies onduladas e bordas irregulares devido ao intenso processo de erosão? Não cheguei agora. Página 18 e 19, Noah. Planície. Planalto. E aí? Que Quem livro é? Escarpa. Letra... Calma aí. Letra C. Como é chamado a forma de... Livro 2, Noah. Geografia, página 18 e 19. LAULD. Hã? LAULD. LD. Então, ó, presta bem atenção na letra D, letra C. Forma de relevo com superfícies onduladas e bordas irregulares devido ao intenso processo de erosão. Planície. Planície, mas o que alguém falou aí também? Planalto. Planalto. E aí, quem acha que é planície, levanta a mão aí para mim ver. Quem acha que é planalto? Ih, tá dividido, hein? Acertou. Quem respondeu? Planalto. Muito bem, quem respondeu Planalto. Tá? Então, o planalto é a forma de relevo com superfícies onduladas e bordas irregulares. Lembram dos planaltos? Letra D. Letra D, presta bastante atenção. Letra D. Pode abrir o volume de vocês para vocês responderem para a professora, tá? Me ajuda aí. Ó, letra D. Oi. Eu entrei agora. Qual que é a A? Deixa a professora, vamos continuar e no final a professora repete tudo, pode ser? Pode. Então tá. Letra D. Então vamos lá na letra D. Dependendo da natureza das rochas, os planaltos podem assumir diferentes formas, como chapadas e... Escarpas. Isso, muito bem. Escarpas. Isso aí. Quero os outros também participando. Cadê o restante da turma? Vamos lá, ajuda aí a turminha. Vamos responder, todo mundo vamos responder, ó. Então, vamos lá, ó. Letra E. Letra E. O Brasil, em geral, não apresenta alguma coisa, né? Ó, vai preencher no lugar da estrelinha. Não apresenta alguma coisa, né? Muito elevadas, pois seu relevo formou-se há mais de 500 milhões de anos. Alguém será que vai saber responder essa? A letra E. O Brasil, em geral, não apresenta muito elevadas, pois seu relevo formou-se há mais de 500 milhões de anos. Alguém sabe responder? Planície não, hã? Montanhas? Quase, Cauã. Quase que há montanhas. Quase. E eu falei montanhas. Planalto? Não. Então, na letra E, a professora vai falar agora, ó. Altitude. Altitude. O Brasil não tem um relevo muito alto, né? Lembra que a professora falou um dia que o Brasil, e está no livro também, o Brasil, ele não tem altitude, né? Muito elevada, ou seja, não é aquele país alto. Lembrando que essa altitude é medido conforme a altitude do mar, tá?
Então, o Brasil ele não tem altitude muito elevada, tudo bem? Vamos lá, então, para a letra F. Como é chamada a grande elevação natural do terreno com altitude superior a 300 metros, formada por um agrupamento de morros? Montanha? Isso, Ana, muito bem. Montanha. Montanha. Pronto? Vamos para a próxima página. Lá na página 19. Letra G. Aí, novamente, nós vamos ter que completar aí a lacuna com a estrelinha, ó. Os seres modificam o relevo de acordo com seus interesses e modos de vida, sem muitas vezes levar em consideração as consequências de suas ações sobre o ambiente. Que seres são esses? Humanos. Humanos. Muito bem, humanos. Humanos. Na letra G, humanos. Os seres humanos modificam o relevo de acordo com seus interesses e modos de vida, sem muitas vezes levar em consideração as consequências de suas ações sobre o ambiente. Muito bem. Letra H. Relevo rebaixado em relação às áreas ao redor, os planaltos. Qual é o nome daquele relevo que fica lá embaixo? Planície. Depressão. Pressão. Quem falou depressão? Quem falou depressão está correto. Muito bem, depressão. Muito bem, depressão, depressão. Ok? Vamos agora para a letra I. A letra I. Resulta do processo de deposição, ó, de depositar, né? Resulta do processo de deposição de materiais trazidos das áreas mais altas pelo vento e pela água da chuva. Planícies. Oh, o Cauã está afiadíssimo. Muito bem, Cauã. Planície. Planície. Certo? Que letra, professor? A letra I é planície. Agora, vamos para a letra J. Como é chamado o elemento onde surgem os rios? Nascente. Nascente. Isso, muito bem. Nascente. Nascente. Lembrando que tem o N-A-S-C, né? Nascente. Tem que escrever direitinho, senão não vai caber aí no espaço da letra J. Muito bem, estou gostando de ver. Quero a participação de quem ainda não participou, quem não falou ainda. Bruno, Bruna, Tomás, Noah. Vamos lá. Letra K. Letra K. Os rios de planície têm curso mais lento e são favoráveis à Navegação. Muito bem, navegação. Ótimo. Pronto? Letra L. Letra L. Em locais onde há seca prolongada, com escassez e poucas chuvas,
os rios secam completamente e são chamados de Temporários. Temporário. temporários. Muito bem. Pronto? Sim. Letra M. M de Maria. Os rios de Planalto podem ser aproveitados para a instalação de usinas hidrelétricas e geração de Energia. energia. Muito bem. Ótimo. Parabéns para vocês. Pronto? Letra N. A importância do Rio São Francisco está principalmente no uso de suas águas para pesca, navegação, aí tem a estrelinha, de lavouras e geração de energia. Então, qual que é a importância do Rio São Francisco? Eles são aproveitados, né? Olha só, usam a água dele para pesca, navegação, aí alguma coisa de lavouras e geração de energia. Regar. Como? Transportar alimento? Regar. Não, Transportar alimento? não, é transportar alimento entra em navegação. O que você falou, Helena? Regar. Quase, Helena. Irrigação, né? Irrigar, ou seja, é aquele... Tem uma máquina que molha as plantas, né? Esse aparelho, né? Essa forma de molhar a lavoura, né? As plantas, é chamada de irrigação. Esse processo de molhar as plantas, né? De molhar a lavoura, né? Irrigação. Certo? Então, letra N. A importância do Rio São Francisco está principalmente no uso de suas águas para pesca, navegação, irrigação de lavouras e geração de energia, né? Professora, eu já sei a última. Peraí, também. só um minuto, então, ó. Vamos ler, então. Letra O. A estrelinha hidrográfica é a área drenada por um rio principal e seus afluentes. É bacia. Muito bem, bacia. Bacia hidrográfica, né? A bacia hidrográfica é a área drenada por um rio principal e seus afluentes. Muito bem. Olha só, então, está aqui, né? Ficou assim, letra A, relevo, para quem chegou depois, ó. Letra A, relevo. Letra B, erosão. Letra C, planalto. Letra D, escarpas. Letra E, altitudes. Letra F, montanha. Letra G, humanos. Letra H, depressão. Letra I, planície. Letra J, nascente. Letra K, navegação. Letra L, temporários. M, energia. N, irrigação. E O, bacia. É só tirar print. É só tirar print. Olha só. Tem Oi. uma área vermelho escuro que está escrito estrutura antiga. Isso. Lá embaixo do que está escrito aí o que eu estudei fala, né? No sentido vertical, que é essa parte rosa mais forte, né? Aqui da cruzadinha. Aparecerá uma importante característica do relevo brasileiro, né? Então, o relevo brasileiro tem uma estrutura antiga, né? Mais de 500 milhões de anos, certo? Agora, pessoal, nós vamos iniciar, olha só, o capítulo novo do livro, que é o capítulo 4, tá? De geografia.
E neste capítulo, nós iremos ver sobre as Professora, eu não consegui terminar. Ô, professora, Oi. Professora, o porque seu tá aparecendo 3. O seu tá aparecendo 3. Tá aparecendo 3. Veio errado no livro, tá? Mas é capítulo 4 O mesmo. meu tá no 4. Mas é esse título mesmo. É que a professora tirou print lá do positivo on. Deve ser um erro de impressão, tá? Do livro. É capítulo 4 mesmo, tá? Tá certo. Então, nesse capítulo. Isso, tá certo. É capítulo 4. Olha só, pode conferir aí, ó, o título. Olha só. Neste capítulo, nós iremos falar sobre as paisagens brasileiras, né? O clima e as formações vegetais, tá? Então, olha só. Neste capítulo, estudaremos as características dos elementos que compõem as paisagens naturais brasileiras, tá? Como o clima e as formações vegetais naturais e a relação de interdependência entre eles. Vamos analisar ainda como os seres humanos transformam as paisagens naturais por meio de suas atividades, certo? Então, olha só. Vocês devem ter estudado em alguns anos anteriores, lá desde o segundo aninho, terceiro aninho, tá? Sobre essas paisagens, né? Como que muda as paisagens culturais e as paisagens naturais, né? Lembram? Não sei se vocês recordam alguma coisa sobre isso nos anos anteriores que vocês estudaram, né? As paisagens naturais são as paisagens da natureza, que é formada pela natureza, certo? Né? Como as árvores, a água do rio, né? O céu, as plantações, os vegetais, tudo são paisagens naturais, né? As paisagens culturais são aquelas que o homem interfere, ou seja, as construções, os prédios, as pontes, tá? As casas, né? Há alguns anos atrás, a maioria das pessoas viviam no campo, não é verdade? Não é verdade? E depois as pessoas começaram a ir para as cidades, formar as cidades, né? E aí começaram a desconstruir a formação natural, ou seja, por exemplo, nas cidades que tinham muita árvore, eles tiveram que tirar as árvores para poder fazer as construções de casas, de prédios, de comércio, não é verdade? Não é assim que vai se transformando em cidade, a partir dessas construções? E aí as paisagens vão se modificando, certo? Vão mudando essa paisagem, né? E aí, olha só, no livro, observe essa paisagem, olha só. Nós temos uma pessoa aí, né, uma mulher, ela parece ser uma estudante, né, uma bióloga, né, uma geógrafa, né? E aí ela está em que ambiente? Um ambiente natural ou ambiente cultural? Natural. Natural, né? Ela está cercada de árvores, dos rios, né? De vegetações. Como que é chamada essa planta aqui? Alguém sabe o nome? Isso, Vitória Régia, né? Então, observem que ela está cercada por vegetações, né? Formações de vegetais, certo? Então, agora, lá na página 21 do LB, nós temos um textinho aí, né? Olha só, então acompanhe a leitura aí com a professora. Leia um trecho do livro Serões de Dona Benta, de Monteiro Lobato. Tempo e clima. Então, esse textinho vai falar do tempo e do clima, tá? Presta bastante atenção. Mas o dia seguinte também amanheceu chuvoso. Todos já andavam com saudades do sol. Pedrinho foi à varanda observar o tempo, voltando com a cara desanimada. Vai ser a mesma coisa de ontem, vovó, disse ele. O clima desta zona está mudando para pior. Por que diz isso, Pedrinho?
Então, só porque estamos com 3 dias de mau tempo, acha você que o clima está mudando? O tempo muda constantemente, de hora em hora, de dia em dia, de mês em mês. Mas toda uma vida não basta para sabermos se um clima está mudando ou não. O clima, disse Dona Benta, depende de muitos fatores. Depende dos ventos constantes, das correntes aéreas, da natureza de um território, da altitude e da proximidade de grandes aguadas, como mar, rio ou lago. Se não fossem esses fatores, os climas seriam uniformes. Então, prestaram bastante atenção aqui, que nesse texto ele vem mostrando, né, o significado de tempo e de clima. Para vocês aqui, tempo e clima significa a mesma coisa? É a mesma coisa? Não, né? Muito bem. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre essas questões aqui. Aí eu quero a participação de vocês, tá? Olha só. Converse com os colegas e o professor sobre as seguintes afirmações, sobre as seguintes questões. Letra A. Qual é o título do texto? Dona Benta. Qual é o título do texto? Tempo e clima. Isso. O título do texto é Tempo e Clima, certo? Muito bem. Letra B. Como estava o tempo atmosférico no sítio do Pica-Pau Amarelo? Como que estava o tempo? Como? Estava chuvoso, muito bem. O tempo, lembra lá, ensolarado, chuvoso, tá? Então, o tempo estava chuvoso lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Agora, na letra C, vocês vão destacar, olha só, vão lá no texto do tempo e o clima, vocês irão... Posso ir com marca-texto? Pode. Aí vocês vão destacar, ó, destaque com lápis cor amarelo no texto a frase em que Dona Benta explica as mudanças que ocorrem no tempo atmosférico. Antes de vocês marcarem, eu quero que alguém me responda. Qual é o... O tempo muda constantemente, de hora em hora, de dia em dia, de mês em mês. Muito bem, Cauã, ótimo. Né? Então, vocês vão destacar aí esse trechinho do texto. O tempo muda constantemente, de hora em hora, de dia em dia, de mês em mês. Olha só, vocês lembram de algum dia que amanheceu bem quente, o sol ficou assim bem calor, né? O sol ficou esplêndido e quando foi dando de tardezinha, começou a esfriar, aí quando foi à noite já estava bastante frio. Vocês lembram de algum tempo assim? Esses dias atrás foi desse jeito. Se vocês se recordam, estava um sol, né? Bem claro, não tinha nem nuvens no céu. E aí, de repente, o tempo mudou. Oi. Eu não entendi essa questão que eu fui sair para pegar a lapiseira. Qual letra que você não entendeu? A, B. A B? Como que estava o tempo atmosférico no sítio do Pica-Pau Amarelo? Estava chuvoso, lembram? Lá no texto. Aí, então, é isso mesmo, né? Então, aí na letra C, o tempo muda constantemente, né? De hora em hora, de dia em dia, de mês em mês. Oi. Pode usar marca-texto? Pode. Aí na letra D, vocês vão circular. Agora não é para grifar, não é para destacar, tá? Aí tem que circular.
Circule no texto os fatores que, segundo Dona Benta, influenciam no clima. Quais são esses fatores que influenciam no clima? Alguém lembra? Diferente? Hã? Pode ser de cor diferente? Pode. Alguém pode responder para a professora aí? Qual é os fatores que influenciam no clima, segundo a Dona Benta? Toda a vida não basta? Não. Olha aqui, ó. Professora, eu acho que eu achei. Fala, então. Cadê? Depende dos ventos constantes, das correntes aéreas, da natureza de um território, da altitude e da proximidade de grandes aguadas, como mar, rio ou lago. Isso, muito bem, Helena. Então, os fatores que influenciam no clima são esses, olha só. Então, o clima, como vocês falaram aí, ó, que tempo e clima não são a mesma coisa, são diferentes, né? Então, para mudar o clima, ó, o clima depende de muitos fatores, como os ventos, né? As correntes aéreas, da natureza de um território, depende da altitude, né, da proximidade das aguadas, quando ele está falando das grandes aguadas, a proximidade dos mares, dos rios, dos lagos. Então, tudo isso influencia no clima, tá? Então, influencia se é frio, se é calor, se é mais chuvoso, se é mais ensolarado, tá? Então, tudo isso influencia no clima. O Brasil, por exemplo, no Brasil, o clima é... Como que é o nosso clima aqui? Gente, Tropical. Tropical, muito bem, né? Mais quente, é mais calor, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, como que é o clima lá? Frio. É mais frio, né? Por que será? Por causa da altitude do país, né? O local onde os Estados Unidos está localizado, então, possui alguns fatores que vão influenciar nesse clima, né? Vai deixar com que esse país seja mais frio ou mais quente, como o nosso clima aqui, que é tropical, certo? Aí na letra E, ó, como está o tempo atmosférico no lugar onde nós estudamos? Aqui em Cáceres, como que está o nosso tempo? O nosso clima? O nosso tempo, né? Está quente, né? Está ensolarado, está calor. Muito bem. E na última, de acordo com o texto, qual que é a diferença entre... Presta bastante atenção nessa, ó. Qual que é a diferença entre tempo e clima, de acordo com o texto? O tempo é de ano em ano, de dia em dia, de mês em mês, de semana em semana. E o clima é sol, chuva, ensolarado. Quase isso, Cauã. Você acertou, mas ainda tem alguma coisinha faltando aí. Alguém sabe responder? Chuva? Hã? Chuva? Luva? Chuva? Chuva? Será? Olha só, de acordo com o texto, ó, vamos lá no texto. É que para tudo isso acontecer precisa de alguns fatores. Isso, muito bem, Malu. Então, olha só, o tempo, né? Como o Cauã falou e acertou, o tempo, né? Ele pode mudar constantemente. Hoje está um dia ensolarado, mas de repente surge uma nuvem e chove, né? E mudou o tempo. Mudou o tempo de ensolarado para chuvoso, né? Então, ele muda constantemente, né? Ele pode chover, ele pode estar ensolarado, ao mesmo daqui a pouquinho já chover, né? E já o clima, não, vamos terminar rapidinho, tá? O clima já é diferente, como a Malu falou. O clima, ele vai depender desses vários fatores, né? Ele vai depender da altitude, né? Das correntes aéreas, se o país, o local está perto de mar, rio, né? Das águas. Então, e ele demora para mudar. O clima, ele não muda assim como o tempo, né? Por exemplo, geralmente aqui... Olha só,
Geralmente aqui no Brasil, né, principalmente aqui em Mato Grosso, qual que é a época do frio? Inverno. Isso, qual que é os meses? Junho e julho, né? Então, tá vendo que sempre é essa data? Então, o clima, ele não muda. O nosso ano todo, ele é bem ensolarado, né? Por exemplo, temos o clima quando chove bastante, né? Então, quando chove bastante, é geralmente em uma determinada época do ano, tá? Por quê? Porque aí depende desses ventos, depende desses fatores para que esse clima mude aqui no Brasil, tá? Alguma dúvida sobre o tempo e sobre o clima? Vocês conseguiram entender a diferença de um e de outro? Sim. Como que funciona o clima e como que funciona o tempo? O clima, ele é estático, ele não muda muitas vezes, né? Ele não muda facilmente, né? Já o tempo, ele muda de dia em dia, de mês em mês, tá? Então, as mudanças do tempo é bem mais rápidas, né? Certo, pessoal? Dúvidas? Ó, deixa a professora só dar um recadinho para vocês, ó. Não. Só um recadinho para a gente terminar e encerrar nossa aula. Toda vez que entrar no Google Forms, tá? Não esqueçam de preencher o nome, a série e clicar em enviar, tá? Muitos alunos estão entrando, estão realizando a atividade, mas não clica em enviar lá no formulário. Aí a professora não Professora, eu esqueci ontem Pois é, aí tem de que entrar. finalizar. Isso, aí tem que entrar lá de novo, preencher, tá? Mesmo que você já tenha feito a sua atividade, entra lá no formulário, preenche o seu nome, a série e clique em enviar, porque senão a professora fica achando que você não fez a tarefa, não entrou, tá? Então, muito importante isso aqui, não esqueçam de clicar lá no formulário enviar, tá? Porque a professora está acompanhando quem está entrando e quem não está entrando nos formulários. Tudo bem? Então, ó, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a professora. E até amanhã para nossa aula. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, professora. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.